Olá, Matheus. Vamos começar a nossa aula de português. Página 68. Vivendo grandes histórias. Já reparou como ficamos empolgados ouvindo uma história de aventura? Ou como nos emocionamos com uma história triste? Ou mesmo como nos preocupamos com o final de uma história, como se ela estivesse acontecendo de verdade? Mesmo uma história inventada, com acontecimentos impossíveis e pessoas imaginárias, pode mexer com as nossas emoções. Isso porque todas as histórias falam de coisas que já experimentamos: amor, lealdade, perdas, amizades, desafios e tantas outras. Uma história cheia de desafio, por exemplo, nos faz lembrar de alguma tarefa difícil que tivemos de fazer. Uma história de amizade nos faz lembrar de momentos em que tivemos a companhia dos nossos amigos. Histórias que conseguem comunicar. Essas experiências nos marcam, ficam na nossa cabeça por dias e nos faz querer ouvi-la mais de uma vez. Nessa unidade você vai ver como bons textos conseguem usar as palavras para comunicar algo que vai além da página escrita. Próxima página. Palavras para imaginar. Uma boa história é capaz de nos levar ao mundo imaginário que ela apresenta, e como se esse mundo fosse pintado diante dos nossos olhos. E quando voltamos a olhar para a realidade, podemos enxergar aquelas cores pintadas em outros lugares. Luiz havia passado a noite toda estudando. Aquela era a última prova do ano. E que prova! Luiz teve um trabalhão para resolver uma das questões. Foi só no último minuto que ele conseguiu pensar em uma resposta para terminar a prova. Mas ele logo descobriu que o mais difícil ainda estava por vir. Ao pisar fora da escola, pronto, para voltar para casa, Luiz ouviu uma trovoada. Luiz, no entanto, estava tão aliviado por ter terminado a prova que nem se preocupou com o temporal que se formava e se pôs a caminho. Alguns minutos depois, já ensopado, deparou-se com uma rua alagada. Essa não. Como vou chegar em casa agora? Contrariado, teve que mudar de caminho e pegou uma rota mais longa. Assim que a chuva passou, Luiz foi surpreendido por uma revoada de maritacas. Os pássaros faziam tanto barulho que ele teve que tampar os ouvidos com as mãos e passar correndo. E não demorou muito até encontrar mais um obstáculo. Felipe, o valentão da escola, estava esperando na esquina. Por que você não me passou a resposta da prova? Agora você vai ver. Felipe começou a correr atrás de Luiz, até que esbarraram com a mãe de Felipe. Mais um obstáculo vencido. A mãe de Felipe daria o jeito dele. Luiz nem percebeu que já havia chegado em casa. Assim que abriu o portão, começou a ouvir alguém lhe chamar: Luiz, Luiz, acorda, já é hora de levantar. Você tem uma prova hoje. Era sua mãe, acordando para ir à escola. Você deve ter pegado no sono enquanto estudava para a prova. Expressão de sentimentos. A história de Luiz nos mostra as várias dificuldades que ele teve que enfrentar voltando para casa em seu sono. Também podemos ver ao longo do texto que ele se sentiu em cada situação.
Luiz, no entanto, estava tão aliviado por ter terminado a prova. Aliviado. Essa não. Como vou chegar em casa agora? Ele ficou frustrado. Ao contrário, teve que mudar de caminho. Ele foi contrariado. Luiz foi surpreendido por uma revoada de maritaca. Ele foi surpreso. As palavras e expressões destacadas são usadas para demonstrar os sentimentos do Luiz na história. Lendo o texto, não conseguimos ver o rosto, mas ouvimos a voz de Luiz para saber se ele está alegre, bravo, frustrado ou aliviado. Então, precisamos identificar essas emoções nas palavras. Diferentes caminhos. No início do texto, já sabemos que Luiz passou a noite toda estudando. Como consequência, sua aventura começa muito bem. Ele consegue resolver a questão mais difícil, a prova. Mais à frente, porém, ficamos sabendo de outros meninos da sua sala que tomou um caminho bem diferente. Em vez de estudar para a prova, Felipe achou que poderia apenas copiar as respostas de algum colega. E o resultado, é claro, não podia ser outro. Felipe não conseguiu resolver a prova. Com isso, percebemos que as escolhas de cada um deles os levaram a caminhos diferentes. Diferentes pontos. Você notou que nem todas as frases em nossa história terminam com ponto final. Em vez de ponto final, são usados outros 2 pontos de pontuação, que nos ajuda a saber como aquela frase está sendo dita. Esses 2 pontos são um ponto de interrogação, se for uma pergunta. Tem macarrão para o almoço hoje? Uma pergunta. Aí o pontinho que a gente vai usar vai ser o de interrogação. E um ponto de exclamação é de maior destaque para emoção. Tem macarrão para o almoço hoje? É um ponto de surpresa. Então, aqui a gente está vendo o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Palavras para descrever. Quando Luiz enfrentou dificuldades ao retomar para casa, disse que ele foi frustrado e também surpreso e ainda contrariado. O que essas palavras têm em comum, além de expressarem sentimentos e o fato de descrever o Luiz? Existem palavras que servem para descrever, para dar característica. Veja outros exemplos. Então, aqui o exemplo que está dando é o menino, né? Então, o menino, ele está surpreso, ele é alto, inteligente, rápido, dedicado, novo e tímido. A nossa atividade de hoje, eu vou querer saber as suas características. Como que o Matheus é? Então, você vai fazer um desenho ou colar sua foto e escrever as suas características.